Eu vou te dizer uma coisa e talvez pareça uma bobagem, mas ainda me chama a atenção aquela história de que quando a gente entra na escola, a gente vai enfim aprender o português. Aprender o português? Bom, mas talvez antes da gente começar eu deva me apresentar. O meu nome é Jana Viscardi, Janaísa, na verdade, para ser mais específica. Eu sou linguista, professora, escritora. Eu poderia dizer que eu sou uma curiosa da linguagem e da vida. Faz 9 anos que eu tenho um canal no YouTube e agora você está diante de mim nessa minha nova empreitada, que é esse podcast que eu apresento para vocês. Mas, como eu ia dizendo, eu acho interessante essa coisa de falar que a gente aprende o português só quando a gente entra na escola. Porque isso não é verdade. Porque essa lógica faz com que a gente tenha uma ideia muito particular do que é o português. E essa ideia particular acaba por moldar o nosso entendimento de língua falada, de texto, de escrita. E uma possível consequência disso, você já deve saber qual é. É aquele medo continuado de escrever, de colocar as ideias no papel. Um sentimento de contínua inadequação e a percepção de que a língua escrita é sinônimo necessariamente de norma e correção. Uma norma que também é algo muito pouco compreendido pelas pessoas em função desse olhar bem idealizado sobre a língua. Eu só posso dizer, é uma pena. Quando eu escrevi o meu primeiro livro em 2024, O Escrever Sem Medo, o meu principal objetivo era desmistificar os entendimentos de escrita que a gente tem a partir de conversas outras sobre o texto, né? Trazendo perspectivas teóricas e práticas que são bem diferentes daquela história de pode, não pode na escrita. Essa postura que só castra, não expande o conhecimento de ninguém. Era um desejo antigo meu, que caminhava já com a oferta de um curso que eu oferecia, que se chamava justamente Escrever Sem Medo. Eu sei, falta imaginação para essa pessoa que vos fala, mas é o que temos. Esse desejo meu, ele se realizou. É imensa a minha alegria de ver o meu livro circulando por aí e colocando as pessoas para ter essa conversa sobre escrita e sobre texto para além de uma lógica tão normativa. A ideia é a gente desbravar o universo da escrita. Então eu pensei, se a gente idealiza tanto a jornada do escrever, o processo de escrita, por que não falar sobre texto e sobre escrita com quem já faz isso sempre? Com quem publica, com quem se debruça sobre a escrita profissionalmente, digamos assim. É dessa maneira que surge o Escrever Sem Medo podcast. Um projeto que entrevista mulheres escritoras para que elas tragam as suas histórias, as suas perspectivas, os seus enfrentamentos, suas inspirações, suas rotinas, para que a gente se debruce para essas realidades. A primeira temporada está recheada de conversas generosas e inspiradoras. É provável que uma das escritoras brasileiras da atualidade que você gosta até passe por aqui. Eu espero que você se divirta ouvindo, tanto quanto eu me diverti entrevistando e editando essas mulheres tão múltiplas e tão incríveis. Esse é um projeto independente, feito com muito carinho e, devo dizer, zero orçamento. Então, se você gostar do que você vai ouvir, não se esqueça de apoiar através do apoia.se/Jana Viscardi. Se você quer ouvir uma escritora específica batendo um papo aqui com a gente, manda sua sugestão. Quem sabe a gente não consegue convidá-la e encaixá-la na nossa agenda. Por último, mas não menos importante. Gostou? Não esquece de compartilhar, comentar, falar por aí. Quando a gente conduz um projeto pequeno como esse, é o boca a boca a alma da divulgação. E você pode, claro, usar a hashtag também. Hashtag Escrever Sem Medo Podcast. Vai ser um prazer enorme ter você aqui comigo. A gente se vê, ou melhor, a gente se ouve por aqui. O primeiro episódio chega no dia 24 de julho em todas as plataformas. Você pode se inscrever em qualquer uma delas e esperar cada um dos novos episódios. Será que a gente vai conseguir, a partir dessas conversas, pensar a escrita e escrever sem tanto medo? É o que a gente vai descobrir.